Olha só que interessante. Bora mergulhar num tema que à primeira vista parece não ter nada a ver. A gente vai investigar uma conexão surpreendente para dizer o mínimo. Como é que um simples exame de fígado pode, na verdade, guardar um segredo sobre a saúde dos rins, especialmente em quem tem diabetes? Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Parece um verdadeiro enigma, né? Como que um órgão pode funcionar como um sistema de alarme para outro? A gente vai seguir as pistas que os dados nos dão para tentar descobrir. Então, para entender esse mistério, primeiro a gente precisa ter uma noção do que está em jogo. E olha, o risco é gigantesco. Pega esse número, 783 milhões. Essa é a projeção de quantas pessoas no mundo vão ter diabetes até 2045. A escala do problema é absurda. Isso torna a busca por qualquer sinal de alerta precoce ainda mais urgente. Então, a gente está falando da doença renal diabética, a tal da DRD. E o apelido dela é bem apropriado, ameaça silenciosa. Sabe por quê? Porque ela é a principal causa de doença renal terminal. E o grande problema é que ela não avisa que está chegando. Muitas vezes não tem sintoma nenhum até que o estrago já seja bem grande. E é por isso que essa busca por um sinalzinho de alerta, qualquer coisa que acenda uma luz amarela antes, é tão, mas tão importante. E é aqui que a nossa história começa a ficar interessante. A gente vai agora para a segunda parte, onde a pista principal aparece num lugar que ninguém esperava, o fígado. A nossa pista se chama Índice FIB4. Pensa nele como se fosse uma nota, uma pontuação da saúde do fígado, que normalmente é usada para ver se tem cicatriz, a tal da fibrose. A grande sacada dos cientistas foi se perguntar: será que essa nota sobre o fígado pode de alguma forma nos dizer alguma coisa sobre os rins também? Calma, não precisa decorar essa fórmula não. O ponto principal aqui é que ele é calculada com base em exames de sangue super comuns, de rotina mesmo, a idade da pessoa, duas enzimas do fígado e a contagem de plaquetas. Ou seja, é algo simples e barato de se fazer. Tá, mas qual é a lógica por trás disso tudo? É o seguinte, um FIB4 alto geralmente indica que o fígado está sobrecarregado, está sob estresse. Isso, por sua vez, está ligado a um problema do corpo em usar o açúcar direito e, mais importante, a uma inflamação geral, que fica ali, sabe, atuando em todo o sistema. E essa inflamação constante pode, com o passar do tempo, danificar os filtros super delicados dos rins. É uma espécie de efeito dominó. Bom, com uma ideia tão promissora em mãos, os pesquisadores pensaram, ok, vamos testar isso. E eles montaram uma investigação bem robusta, em duas partes, para ver se essa teoria parava em pé. Eles foram por dois caminhos. O primeiro, que a gente pode chamar de rede ampla, usou os dados de uma pesquisa de saúde gigante lá dos Estados Unidos para ver se essa conexão aparecia na população em geral. O segundo, que vamos chamar de lupa, deu um zoom em pacientes que já estavam internados no hospital para ver se a ligação ficava mais nítida em casos mais graves. E olha só esse fluxograma, só para a gente ter uma ideia do rigor da análise. Na parte da rede ampla, eles começaram com mais de 15 mil pessoas e foram aplicando vários critérios, filtrando, até chegar num grupo bem focado de participantes. Tudo isso para garantir que os dados fossem da melhor qualidade possível. E é agora que a história dá uma reviravolta daquelas. Porque quando os resultados chegaram, eles não contavam a mesma história. Primeiro, o resultado da rede ampla. Foi um balde de água fria. Na população geral, o índice FIB4 não conseguiu prever quem ia desenvolver doença renal. A pista parecia que não ia dar em nada. Mas espera aí, no estudo da lupa, com os pacientes do hospital, o resultado foi o oposto. Ali, o FIB4 foi sim apontado como um fator de risco direto e independente. Ou seja, a pista não estava errada, afinal. E aí, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Como assim? Num grupo, a pista não levou a lugar nenhum. No outro, foi um tiro certeiro. Um fracasso e um sucesso, lado a lado. O que é que explica essa contradição toda? Bom, é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Ao olhar com mais atenção para os dados da rede ampla, os pesquisadores sacaram a chave do enigma. O FIB4 não previa quem ia ter a doença no futuro, mas ele tinha uma relação muito forte com a gravidade da doença em quem já tinha. Como dá para ver nesse gráfico, quanto maior a pontuação do FIB4, pior era, em média, a função dos rins. A pista não era sobre o futuro, mas sim sobre o presente. E essa mesma tendência aparece claramente no grupo dos pacientes hospitalizados. Esse gráfico de dispersão aqui mostra isso de um jeito bem visual. Conforme o FIB4 sobe, a função renal tende a descer. A conexão existia nos dois grupos,
só que o significado dela era um pouquinho diferente em cada um. Então vamos para o resumo da ópera e ver como todas essas peças se encaixam. A solução para o mistério está justamente na diferença entre os grupos. Pacientes hospitalizados geralmente têm um estresse metabólico muito mais intenso. Isso sugere que o FIB4 não é um alarme que toca para todo mundo. Ele funciona mais como um canário na mina, sabe? Aquele sinal de alerta precoce de que as coisas estão piorando, principalmente naqueles pacientes que já têm um risco mais alto. E o estudo também serviu como um lembrete muito importante, porque, por mais que essa pista do fígado seja super interessante, os verdadeiros vilões que causam o dano nos rins continuam sendo os mesmos de sempre. Pressão alta, colesterol fora de controle e, principalmente, o açúcar no sangue elevado por muito tempo. Então, no final das contas, o que fica de mais importante é o seguinte: o nosso corpo é todo conectado. A saúde do fígado pode sim dar pistas sobre os rins. O FIB4 pode ser uma ferramenta útil e barata para ficar de olho em pacientes de maior risco. Mas, no fundo, a estratégia mais essencial de todas continua sendo o cuidar muito bem dos pilares do tratamento do diabetes. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Será que monitorar a saúde do nosso fígado pode se tornar uma nova e poderosa forma de proteger os nossos rins? A ciência parece indicar que essa conexão merece, e muito, a nossa atenção.